Nós vamos fazer aqui agora um exemplo, tá? Que faltou na aula anterior, quando nós falamos a respeito de multiplicação, né? Porque nós estamos falando de multiplicação e divisão. Falamos da multiplicação na outra aula, falamos da multiplicação. Fizemos exercícios, exemplos, né? Fizemos exemplos, ficou faltando esse exemplo, tá bom? E depois nós vamos falar a respeito da divisão, tá bom? Aí a gente fecha esse conteúdo, multiplicação e divisão, acabou. E depois só os exercícios, né, que a gente tem que fazer. Então, pessoal, no segundo exercício, a respeito de multiplicação ainda, tá? Esse exercício é referente ao que nós começamos a falar na outra aula. Então, vamos resolver, né? Esse exercício aqui. O senhor Mazola, tinha até um óleo que chamava Mazola, né? Óleo, não sei se existe ainda essa marca, de milho e girassol. Então, olha só, pessoal, o senhor Mazola comprou um sítio e vai reservar 1/4 para moradia e o restante para plantação, certo? Então, ele tem o sítio dele, tá bom? E 1/4 ele vai utilizar para moradia, o restante para plantação, beleza? Vamos continuar lendo o problema. Da parte reservada para a plantação, 2/5 serão utilizadas no cultivo de milho, certo? Será que ele é dono da marca Mazola? De óleo de milho, né? De soja, enfim, de girassol. Então, olha só, qual é a fração do sítio reservada para o plantio de milho? Então, como que eu resolvo essa situação aqui? Como que eu faço? Né? Então, primeira coisa, vamos ler o problema. Então, por exemplo, cai um probleminha desses para vocês numa provinha aí, né? Enfim, vocês queiram fazer um curso, tem que resolver uma prova. Então, você tem que ler o enunciado e separando o que ele quer. Então, olha só. O senhor Mazola comprou um sítio e vai 1/4 é para moradia, certo? 1/4 é para moradia. Então, da parte reservada para a plantação, 2/5 serão utilizadas no cultivo de milho. Beleza. Então, eu quero calcular 2/5 da área que é utilizada para a plantação. Mas eu sei qual que é a área utilizada para a plantação, eu já sei qual que é essa área, qual que é a fração da área total que ele vai utilizar para a plantação, eu ainda não sei. Tem como calcular? Tem. Olha só, pessoal. O senhor Mazola comprou um sítio e 1/4 é para moradia. Se 1/4 é para moradia, tem como a gente calcular o que ele vai usar para plantação? Tem. Olha só, então eu até escrevi. Então, olha só, qual será a parte utilizada para a plantação? Porque eu quero calcular 2/5 em cima dessa área, dessa fração, certo? Mas eu ainda não sei que fração que é essa. Então, olha só, pessoal. A área, qual será a área utilizada para a plantação? Eu sei qual que é para calcular esses 2/5? Plantação. Tem como calcular, não tem? Como? Lembram do truque? Eu sei que 1/4 do todo é para moradia. O que sobrar é para plantação. O que é o todo? É 1. Então eu sei que isso aqui, o todo, que é 1, certo? 1, que é o todo, certo? Isso aqui, ó, vou até escrever aqui, isso aqui é o meu todo. Não sei se dá para enxergar, tá? O todo, tá? Menos 1/4. Então a resposta é isso, né? Por enquanto, 1/4. Que é a área utilizada para a plantação. Não, que é a área utilizada para moradia. Então vamos fazer essa conta? 1 menos 1/4.
Então vai ficar 1. Vamos lembrar isso aqui, conceitos anteriores, né, pessoal? Temos que sempre buscar 1 menos 1/4. É uma subtração de números fracionários, porque o 1 é uma fração. O 1 é uma fração porque é 1 sobre 1. Então é 1 sobre 1 menos 1/4. 1 sobre 1 menos 1/4. A letra está pequena, estou vendo aqui que a letra está pequena. 1 menos 1/4. Lembram disso aqui, pessoal? Aqui não precisa nem não tem necessidade de tirar o MMC entre 1 e 4. Lembram, né? Frações de denominadores diferentes, nós tiramos o MMC, né? Tiramos o MMC, colocamos aqui dos denominadores, né? O MMC dos denominadores, colocamos aqui embaixo, certo? Por que é 4? Porque o MMC entre 1 e 4 é o próprio 4, tá? Desnecessário fazer essa conta. E aí qual que é o truque? Qual que é a regra? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. Menos 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 1, 1. Então, 4 menos 1 em cima, né? Que é igual a 3/4. 3/4. É claro, pessoal, que às vezes você pode fazer de cabeça essa conta, né? Você tem... tira sei lá, 1/10 de alguma coisa. O que sobra? 9/10, né? Então, se você tira 1/4 de uma coisa, sobram 3/4. Mas tudo bem, mas eu faço a conta aqui. 3/4. Então, pessoal, 3/4 é para a plantação. Certo? Então, 3/4 da área dele é para a plantação. Certo? Vou até escrever aqui. Para a plantação. Beleza? E agora ele quer saber o quanto que ele vai utilizar do seu sítio para a plantação de milho. Ele vai utilizar 2/5 da área reservada para a plantação. Qual que é a área reservada para a plantação? 3/4. Então são 2/5 de 3/4. Como que eu faço essa conta? Multiplico. Não vou mais fazer desenho aqui, tá? Então, para a plantação, certo? Para a plantação de milho, qual que é a conta? Para a plantação de milho, é 2/5 da área utilizada para cultivo, que é 3/4. E aí eu vou fazer a conta aqui, né? Então vai ficar, como que eu multiplico? Frações, multiplico em cima, multiplico embaixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então 2 vezes 3 é 6. 5 vezes 4 é 20. Aí, pessoal, 6/20. Tem como simplificar? Tem, por 2. Então, eu simplifico por 2. Simplifico por 2. Certo? 6 dividido por 2... por que eu estou simplificando por 2? Porque é o menor número possível que divide em cima e embaixo, né? Então, vai ficar 3/10, né? Não é verdade? 3/10. 3/10. Certinho? O que eu acabei de mostrar? O que eu acabei de calcular? A área para o plantio de milho. Certo? Então, minha resposta aqui, certo? Resposta 3/10 para o plantio de milho, né? Eu estou fazendo aquela barrinha, tá? Para poder ocupar espaço. Para o plantio de milho. Beleza?
Fácil, né, pessoal? Vou mandar exercícios para vocês, tá? Já tem uma listinha feita com poucos exercícios, não exagerei na quantidade, para vocês resolverem aí um pouquinho de exercício para nós entrarmos em equação. Só fazer um comentário. Isso aqui vocês já viram, mas nós estamos revisando essas operações porque nós vamos entrar em equação do primeiro grau. Essa noção de incógnita. E as frações aparecem ali no meio. Vocês têm que saber lidar com elas. Tá? Tem que relembrar. Beleza, agora vamos lá. Vamos falar da divisão. Para falar da divisão, nós vamos relembrar o que é o número fracionário inverso. Beleza? Quando o produto... Vamos ler o enunciado aqui. Tá? Quando o produto de dois números fracionários é igual a 1, o que acontece? Dizemos que cada um deles é inverso um do outro. Nós fizemos um exercício, um exemplo, quando nós resolvemos a multiplicação, nós resolvemos isso aqui, ó. Eu lembro, estava lá no vídeo anterior, certo? 3/8, fizemos 3/8 vezes 8 terços. Aí eu fiz, deu 24 sobre 24, né? Que é igual a 1. Beleza? Pessoal, então eu tive duas frações e o produto dessas duas frações foi igual a 1. Toda vez que isso acontece, nós dizemos que estes números são números fracionários inversos, certo? Olha lá, dizemos que cada um deles é inverso um do outro, né? Então, olha só, quando o produto de dois números fracionários é igual a 1, que foi o que aconteceu aqui, dizemos que cada um deles é inverso um do outro. Vimos anteriormente, que foi esse exemplo aqui, tá? Que está lá no outro vídeo, que 3/8 vezes 8 terços é igual a 1. Então, 8 terços é inverso de 3/8. E reciprocamente, 3/8 é inverso de 8 terços. Beleza? De maneira geral, o inverso de uma fração A sobre B é a fração B sobre A. Certinho? Então, vamos pensar aqui. Então, por exemplo, quem que é o inverso? Vamos pensar. Então, quem que é o inverso de 5 sobre 2? É 2/5. Quem que é... Agora, uma coisa chama atenção. Quem que é o inverso de 7? Quem que é o inverso de 7? Quem que é o inverso desse número aqui, que é o número inteiro? Certo? 7 ele é um número inteiro. Quem que é o inverso do 7? Não existe o inverso dele? Existe. O inverso dele, dá pra gente tirar esse número, descobrir esse número, da seguinte maneira. O 7, quem que está embaixo do 7? 1. Sempre, né? Para qualquer número inteiro vale isso. Quem que está embaixo do 7? 1. Então 7 é 7 sobre 1. Quem que é o inverso de 7 sobre 1? 1/7. Entenderam? Então todo número possui inverso. Todo número diferente de zero, tá? O zero, por exemplo. O zero não possui inverso. O zero é 0 sobre 1. Certo? Mas não existe divisão por zero, tá? Isso não existe. Tudo bem? Não tem. O zero não possui inverso. Beleza. Então 7 sobre 1. Eu escrevi uma besteira. Qual que foi a asneira que eu escrevi aqui? Eu escrevi que 7 sobre 1 é igual a 1/7. Não é, né? Olha... Sem comentários, né? Então, olha só. 7 sobre 1, o inverso dele é 1/7. E quem que é o inverso de 1/7? 7 sobre 1. Então, o inverso, por exemplo, de 1/5... quem que é o inverso de 1/5? O inverso de 1/5 é 5 sobre 1. Certo? Que é igual a quem? O próprio 5. Tudo bem? Então, esqueçam aquela igualdade que eu coloquei aqui, hein? Tá? Dá vontade até de apagar esse vídeo e fazer outro, mas tudo bem, tá? Então, pessoal, vamos lá. Então, isso é o inverso. O inverso de um número é você torcer o número, tá? Inverter a fração, beleza? A divisão de dois números fracionários,
Então, nós já conseguimos, com esse conceito, lembrando o que é o inverso, tá? Nós conseguimos resolver a divisão, porque a divisão ela vem da seguinte regra: sabemos fazer a multiplicação, automaticamente vamos saber fazer a divisão. A divisão de dois números fracionários é efetuada de acordo com a seguinte regra: multiplicamos a primeira fração, então tem que respeitar a ordem, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda, certo? Então, regrinha aqui, ó. Vou escrever vou escrever de vermelho, certo? Não, vou escrever de preto mesmo, tudo bem? Olha só. Então, se eu quero fazer A dividido por B, não, A sobre B dividido por C sobre D, A sobre B dividido por C sobre D, beleza? Como que é feita essa conta aqui? É igual, tá? Eu não estou dividindo, qual que é a regra? Eu não sei fazer essa conta. Mas qual que é a regra? Você vai conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui. Se esse número fracionário é C sobre D, o inverso dele é D sobre C. Tá bom? Aí, pessoal, vamos lá. Vamos resolver exercícios, né? Tudo bem? Então, vamos fazer os exemplos. Eu quero fazer aqui, ó. 8/15 dividido por 2/3. Como é que eu faço essa divisão? Eu conservo a primeira. Quando eu falo multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda, automaticamente estou dizendo que eu devo conservar a primeira. Então, um jeito bom de memorizar: conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O que é o inverso de 2/3? 3 sobre 2. E aí você vai fazer a conta aqui, né? 8 vezes 3 é igual a 24. 15 vezes 2 é igual a 30. Dá pra gente simplificar? Dá. Pessoal, quem que divide aqui os dois ao mesmo tempo? Eu vou pensar logo no maior. Não, eu vou fazer de duas maneiras. Quem que divide os dois? O 2 divide os dois? Divide. Então eu vou dividir primeiro por 2. Vamos ver se vocês vão lembrar disso aqui. Então vai ficar 24 dividido por 2, 12. 12 sobre 15. Certinho? Quem que divide agora? O 2 continua dividindo? Não. Mas o 3 divide em cima e embaixo. Certo? Então você vai dividir por 3. O 2 não divide, o 3 divide. 3 dividido por 3. Que vai ficar 4/5, né? Certinho? Uma maneira mais fácil de você fazer essa simplificação é você pensar no seguinte: qual o maior número que divide os dois ao mesmo tempo, né? É o máximo divisor comum, no caso, né? Qual que é o máximo divisor comum entre 24 e 30? Aí vocês fazem a conta, que é o 6. Então você já pode fazer isso aqui, ó. Poderia ter feito, vou fazer no canto aqui, 24 sobre 30, divide por 6, divide por 6, que é igual a 4. 24 dividido por 6 é 4, 30 dividido por 6 é 5. Beleza, enfim, né? Vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor, tá bom? Vamos lá, o item 2. 3 dividido por 7/5, tá? Aí ele fala, mas nossa, eu estou dividindo 3 por 7/5. Eu não estou tratando da divisão de números fracionários. 3 é um número fracionário? O 3, ele é 3 sobre quem? Sobre 1. Então já vou até colocar um aqui direto, tá? Para não ter que repetir isso aqui. 3 é 3 sobre 1. Não estou dividindo números fracionários? Estou. Então eu preservo 3 sobre 1 e
multiplico pelo inverso de 7 quintos. Quem que é o inverso de 7 quintos? 5 sétimos. 5 sétimos, né? Então aí eu vou ficar 3 vezes 5 é 15. 1 vezes 7, 7. 15 sétimos. Aqui não tem, né? O único número que divide em cima e embaixo aí é o 1. Então vai ficar assim mesmo. Beleza? E agora, 3 quartos dividido por 2. É um caso similar ao de cima, né? Eu estou dividindo uma fração por um número inteiro. No caso, 2. Mas, o 2, ele é uma fração? É, se você for pensar que o 2 tem um 1 embaixo. Então, eu vou ter 3 quartos dividido por 2 sobre 1. Não é um número fracionário? É. E agora o que eu vou fazer? O que diz a minha regra? Conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. O que é o inverso de 2 sobre 1? É 1 sobre 2. Então eu vou fazer 3 quartos vezes 1 sobre 2. Como que eu multiplico esses números? Multiplica em cima, multiplica embaixo. Então eu vou ter 3 oitavos. Né? 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Beleza. Tá? E agora vamos resolver um problema. Um problema simples, tá? Na lista eu mando alguns outros um pouquinho mais complicados, tá? Olha só que interessante esse problema. Paulo quer dividir 1/3 de uma barra de chocolate em 4 partes iguais. Que fração do chocolate representa cada uma destas partes? Então é um problema rápido de resolver. Eu peguei uma barrinha. Olha que interessante. Né? Como que é esse problema aqui? Eu peguei uma barrinha e dividi em 3. Então aqui, ó, minha barrinha de chocolate. Tá? Então eu quero dividir esse 1/3 aqui, ó. Certo? Quero dividir esse 1/3 em quantas partes? Em 4 partes. Cada um desses pedacinhos, um pedacinho desse aqui, é quanto da barra inteira, pessoal? Um pedacinho. Vocês concordam aqui, ó? 1 de 4. Se eu pegar aqui, ó, dividir igualmente, eu vou ter uma parte de 8. Se eu pegar aqui e dividir igualmente, eu vou ter uma parte de 12. 1/12. Vamos chegar nesse 1/12? Vamos. Então, olha só, eu vou pegar 1/3. É isso que eu quero fazer. Eu quero pegar 1/3 e dividir em 4 partes iguais. Certo? Então, eu quero pegar esse 1/3 e dividir por 4. Então, eu vou fazer 1/3. Não é uma divisão de frações? Por que é uma divisão de frações? Porque o 4 é uma fração. Porque eu vou estar dividindo 1/3 por 4 sobre 1. E como que eu divido 1/3 por 4 sobre 1? Eu faço 1/3 vezes, conservo a primeira, inverto a segunda. 1 vezes 1/4. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 4, 12. 1/12. Então, cada pedaço, que fração do chocolate representa cada uma dessas partes? 1/12. Aí vocês escrevem aí no caderno. Cada fração que fração do chocolate representa cada uma dessas partes? Escrevam. Cada uma dessas partes representa 1/12 do chocolate inteiro. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui, tá? Com as 4 operações de frações. E na próxima matéria nós iremos tratar de equações. Vamos começar a falar a respeito de variáveis na matemática. Beleza, pessoal? Até mais.